Abençoe os irmãos. Eu estou muito grato a Deus, irmãos, por estar aqui nessa noite. Eu tenho temor de Deus quando eu falto uma reunião, né? Na quinzena passada eu não vim, eu fiquei preocupado. Quando falto reuniões, não é comum, mas quando falto eu sinto um certo temor de Deus. E eu não procuro justificativas, desculpas para as minhas falhas para com Deus, para com o meu pastor, para com os meus irmãos. Eu prefiro pedir perdão. Eu sinto essa responsabilidade de cada culto, de cada compromisso que tenho e procuro ser fiel. Mas quando eu falho, eu não arrumo desculpas, eu não arrumo justificativas. Eu procuro pedir misericórdia a Deus, perdão ao pastor, perdão aos irmãos e misericórdia para que Deus me dê graça para que eu seja mais fiel. E existe esse temor em meu coração. A Bíblia diz no Salmo 65:4, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Então é Deus que nos escolhe e Deus que nos aproxima dele. Então eu fico de orelha em pé quando eu falto uma reunião. Ou o problema está comigo, quase sempre é comigo, ou está com Deus, aí eu fico mais preocupado ainda. Sou eu que falhei, sou eu que errei? Amém, se foi, eu vou pedir perdão, misericórdia a Deus, aos meus irmãos, porque eu tenho uma aliança com uma liderança, eu tenho uma aliança com os meus irmãos. Eu não posso faltar uma reunião e achar que isso é a coisa mais normal do mundo. Se eu assim o faço, é porque eu não tenho ainda aliança, eu não tenho amor, eu não tenho compromisso com os meus irmãos. Será que eu vou faltar um dia de emprego lá e vou chegar no outro dia com a maior cara lavada e tá tudo certo? Esses dias o camarada fez isso. Chegou, faltou, não falou com ninguém. Eu desconta aí, minha filha. Falou lá, comentou não sei o que lá. Comigo não falou nada, eu desconta dele. Mas quase não falta, desconta dele. Aí desconta. Pô, Luiz, quase não falto, cara. Tive um problema assim. Falei, mas tu me falou isso, cara? Não, rapaz, poxa, mas eu quase não falto. Meu irmão, você pode quase não faltar, mas não justifica uma falta sua sem que você me fale alguma coisa, querido. O que houve? Tua esposa tá grávida, assim, tá, eu te dou o dia mês que vem. Mas da próxima vez tu me avisa, você tem um compromisso comigo. Eu tenho um compromisso de te pagar no final do mês, tu tem um compromisso de trabalhar. É uma aliança que nós temos, é um contrato que nós temos. Com Deus não é diferente, com o povo de Deus, com o meu líder não é diferente. Só que é um contrato que não dói aqui no bolso, dói na minha vida espiritual e pode doer na eternidade inteira. Mas no meu bolso não dói, mas eu tenho um contrato com os meus irmãos, com o meu líder, eu tenho um contrato com a minha célula. Então eu tenho que sentir o peso disso. E quando eu falto, eu sinto. Eu tenho assim uma certa tranquilidade quando o pastor me libera para uma viagem, ou quando eu estou trabalhando. Quando entrei no meu emprego, eu sabia que eu ia ser limitado em feriados e fins de semana, carnaval. Eu entrei lá, eu já sabia disso. Mas eu coloquei na balança. 80% da minha vida, ministerial e pessoal com o Senhor, eu vivo no meu trabalho. Por ser administrador, consigo administrar o tempo e eu atendo os irmãos. Hoje eu trabalhei 9 horas hoje, 8 horas sem exagero, eu atendi irmãos e preparei a palavra. Irmão Fábio a manhã inteira, o outro irmão à tarde, bispo Marco Antônio, e preparei a palavra. Eu quase não trabalhei para a SCB. Então eu tenho essa liberdade de trabalhar lá. Então quando eu estou no trabalho, eu não sinto peso no coração de não sair. Já perguntei ao Senhor, tu quer que eu saia para que eu vá a retiros, para que eu vá
outros lugares, por 3 vezes o Senhor falou comigo que não, então eu fico ali. E eu pesando na balança, me parece não, eu creio nisso, que eu tenho muito mais, posso produzir muito mais ali do que em outro emprego no qual seria limitado, né? Muito mais. No emprego talvez eu não teria liberdade que eu tenho dali. E se eu tiver enfermo, internado, aí eu também acho que eu vou ficar um pouquinho com a consciência um pouco tranquila. Agora, se eu tiver enfermo em casa, eu não fico tranquilo, eu não consigo. Quinzena passada, eu tive uma virose seríssima. Eu louvei a Deus que eu nem aguentei trabalhar. Eu fui para o trabalho e na parte da manhã eu já tive que ir para casa e não aguentei trabalhar. Se eu trabalhar e não vier no culto, aí acabou para mim. Porque aí eu trabalhei o dia inteiro para o homem e não vou a Deus no culto, aí é terrível. O meu coração dói muito, né? Eu lembro que uma irmã já falou comigo, pastor, não fui no culto, porque aquela dor de cabeça terrível o dia inteiro. Aí eu, minha irmã, como é que você vai fazer com o teu patrão? Não, trabalhar eu fui. Eu falei, não vou. Aí não dá, eu trabalho o dia inteiro com dor de cabeça para o homem. Para o Senhor, à noite no culto, eu não posso ir com dor de cabeça? O homem tem mais valor do que Deus, eu valorizo mais o meu trabalho do que Deus. Então, graças a Deus, eu não fui trabalhar não, mas não me convenci não. Eu não vi porque eu não tive fé, a minha fé falhou, eu tinha que crer para ser curado. O Dida passou lá para pegar o dízimo dos dízimos, aí quando ele ia dar tchau assim, eu olhei o carro, parei, pensei assim, se eu entrar nesse carro, vou ser curado, rapaz. Eu tinha certeza, convicção, mas aí o diabo, mas olha o que tu passou de manhã, olha o que aconteceu contigo de manhã no trabalho, tive que ir correndo para casa, o raciocínio é terrível, ele atrapalha a fé, né? Se eu entro ali, eu era curado. Então minha fé vacilou, e por isso eu peço perdão ao Senhor, que renove a minha fé. Eu já tive grandes vitórias nesse sentido. Eu estava em casa orando, comecei a passar mal, eu ia levantar, eu estava orando, falei, não, Senhor, orando eu não vou levantar não. E ali eu fui curado por Deus, maravilhosamente, e também estava com uma virose muito séria. Dessa vez não, dessa vez a minha fé rateou. Bom, mas hoje eu estou aqui, então eu quero agradecer a Deus, porque o salmista diz em Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Salmo 43:4. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Salmo 26:8. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e aonde a tua glória assiste. Salmo 84:1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. A minha carne e o meu coração suspira pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Senhor, eu encontrei os teus altares, Deus meu, Rei meu. Aleluia, Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem tido essa alegria? Quando alguém diz para você, vamos à casa do Senhor, você se renova, você se alegra como salmista? Você tem aquela alegria, não sei, vou ver se dá para eu ir, quem sabe? Que essas palavras dos salmistas renovem o nosso coração, que a alegria do Senhor esteja em nosso coração de estar. A alegria seja estar na presença de Deus, em nos alegrarmos na presença de Deus. Eu creio que as coisas vão piorar muito nesse mundo e Deus vai fazer com que essa palavra se cumpra em alguns corações. Aqui vai ser o nosso refúgio, a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso renovo
vai estar na presença do Senhor. Antes a gente ia para a televisão, passear, isso e aquilo, as coisas vão ficando difíceis e o nosso coração vai se voltando mais para o Senhor e tendo mais alegria e compromisso com Deus, né? Eu espero que assim seja, que o Senhor renove a minha fé, que eu consiga vencer as enfermidades, os desânimos, a chuva, que cada um tenha esse compromisso com Deus, amém, irmãos? De poder saber que nós temos uma aliança com Deus, nós temos um compromisso com Deus, com o corpo de Cristo. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre 3 passos para a apostasia e a condenação eterna, e 3 passos que nós podemos dar para a santificação e salvação das nossas vidas. Eu tenho visto, e eu estava conversando com o pastor, recebi 2 pastores semana passada, com muitas dificuldades financeiras, os 2 eram pastores de congregação, foram lá pedir emprego, lá também tem pouco trabalho, e os 2 com as mesmas dificuldades, e comentando de outros amigos nossos, irmãos que se perderam no caminho, irmãos que eram muito mais usados do que a gente, irmãos ungidos por Deus no louvor, na palavra, mas que se perderam, que se esfriaram, que estão muito mal espiritualmente, alguns até apostataram da fé, abandonaram a sua fé. Isso nós temos visto muito, e eu creio que isso vai crescer em nossos dias. O abandono da fé vai crescer muito. Haverão, creio eu, muitas conversões verdadeiras, conversões genuínas, mas por outro lado, eu tenho crido que também vai haver um abandono da fé, uma apostasia do evangelho genuíno. E eu creio que é bom a gente meditar qual é o nosso caminho. Nós estamos dando passos para a santidade, para a salvação eterna, ou nós estamos dando passos para a apostasia e, consequentemente, uma condenação eterna. Eu creio que o primeiro passo, irmãos, para a apostasia, para o abandono da fé, é a mornidão espiritual, caracterizada pela falta de zelo com Deus e com o seu reino. Eu tenho procurado temer isso. Quando alguém começa a se tornar morno espiritualmente, ele está começando a dar passos para a apostasia, para abandono da fé. Nós não vemos isso no princípio, porque isso é um processo. A pessoa deixa de fazer um negocinho aqui, falta uma reunião aqui, deixa uma leitura lá. Não, eu creio no Senhor, Jesus morreu por mim, eu não creio em nenhum outro, só creio em Deus. Hoje, meu irmão, hoje você está assim. Você está dando uns vacilinhos aqui e ali e está achando que a sua convicção interior, ela é por si próprio. Não é. Nós somos salvos pela graça, nós somos mantidos por essa graça. Nós somos salvos pelo mover do Espírito e nós somos mantidos por esse mover do Espírito. Tanto que alguns irmãos já devem ter tido a seguinte experiência: você encontrar com um irmão e depois ver aquele irmão. Eu conheço um amigo meu, um pastor, quando ele falava, ele tinha umas tiradas, ele era muito interessante, ele conhecia muito a Bíblia, mas tinha umas tiradas assim interessantes, ele jogava assim algumas coisas. Eu falei, pô, da onde o cara tira isso? É só do Espírito mesmo, né? Na hora certa, da maneira certa, ele jogava. Eu nunca vi igual ele, como ele, eu nunca vi assim, ele pum, pum, eu falei, caramba, rapaz, eu gostava de andar com ele, eu tinha mais dificuldade de explicar a Bíblia, ele chegava e bum, eu falei, que coisa linda. Hoje, eu prestava atenção, quando ele ia falar, às vezes eu nem dava muita bola, para ele não se encher muito, mas ele tá falando lá, eu ficava ligado, pô, ele vai soltar uma agora boa, quer ver? E soltava, cara. Bom, o tempo passou, ele se perdeu. Rapaz, eu nem vejo o zap que ele me manda. Eu não tenho muito tempo para ficar vendo muito zap, eu recebo muitas mensagens. E esse dia eu estava triste. Ele acumulou um monte deles assim. Ele não manda mais nada que presta. Ele está afastado do Senhor, abandonado.
Eu falei, meu Deus, cadê aquela admiração que eu tinha pelo teu servo? Quando ele mandava alguma coisa, aquilo era de Deus, era ungido. Hoje acabou-se tudo aquilo. Ou seja, ele foi alguma coisa no passado, ele não é mais. Você pode ser alguma coisa hoje. Ser, que eu digo, é firme no Senhor, fiel. Amanhã você pode estar no mesmo lugar dele ou pior que ele. Eu posso estar assim, hoje firme no Senhor, amanhã está perdido. Por quê? Porque eu comecei com a falta de zelo nas pequenas coisas. A mornidão espiritual, para mim, ela começa nisso, na falta de zelo. Ela é caracterizada pela falta de zelo em algumas coisas, e a gente não nota isso, que a mornidão espiritual ela vai entrando devagar em nossos corações, e ela vai ser a grande arma do inimigo. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Apocalipse 3,15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, mas és morno. Quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão começa aí, irmãos, quando você começa a deixar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá, ela vai ser caracterizada por isso. Que Deus te abra os olhos. Quem sabe você nessa noite está começando a seguir o caminho da apostasia, e você com a tua soberba, com o teu orgulho, eu não, misericórdia, me abandonar a minha fé, Jesus é tudo para mim, eu sou um homem firme. É hoje. Esse irmão também era um dos mais firmes, esse pastor que eu já conheci na minha vida. Eu nunca, se me falassem, se profetizassem que ele estaria na situação que está hoje, eu ia achar que é da carne. Eu não ia falar nada, porque hoje, já com uma certa experiência, eu ouço profecia e fico mais calado, né? Mas se é um tempo atrás, misericórdia, você é da carne, um homem de Deus busca a Deus, eu já não ia acreditar numa coisa dessa. Por quê? Porque a mornidão espiritual, ela vem dissimuladamente, lentamente, ela é como um processo no seu coração, no meu coração. Então é necessário, irmãos, que a gente vigie, que a gente faça uma análise pelo Espírito, que a gente dê liberdade à liderança, aos nossos irmãos, para saber como nós estamos. Se um irmão falta uma reunião, e a gente quer saber como o irmão está, ele fica zangado. Ele acha que a gente está cobrando ele. Eu também, se eu perguntar, achar que eu estou cobrando, ficar muito rebelde, eu não insisto não. Eu falo, meu irmão, eu quero saber como você está, o que houve com a tua vida. Eu não estou cobrando não ganho por número de pessoas na igreja não. Eu quero é ver você bem. Então, às vezes, o irmão, ele perde a bênção de Deus, por isso ele é rebelde, acha que está cobrando ele, não pode cobrar ele que ele faltou culto, não pode cobrar ela que ela faltou reunião. Misericórdia para você, que você seja o contrário disso. Você peça aos seus irmãos, meu irmão, fica comigo. A Bíblia diz para nós nos exortarmos mutuamente a cada dia. Meu irmão, quando você vê alguma coisa em mim, fala comigo, meu irmão. Fala comigo que eu preciso ser exortado todo dia. Mesmo que eu tenha um certo conhecimento, eu preciso ser sacudido. Porque senão você pode ir para o caminho da apostasia, que é caracterizado, eu repito, pela falta de zelo pelas pequenas coisas. Apostasia tem dois tipos de apostasia. Aquela que a pessoa abandona totalmente a palavra de Deus, abandona a fé totalmente, se torna até um adversário. Mas tem uma apostasia perigosa, que a pessoa se torna um apóstata dentro da igreja. E aí eu queria ler com você, em 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, eu vou ler alguns e, como sempre, citar outros, por causa do horário. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Pedro está falando lá do Paulo, do que Paulo escreveu. Aí ele diz assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, o apóstolo Paulo,
nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Isso é terrível. Pessoas que deturpam as escrituras por causa da sua vida, que não é genuinamente cristã. Elas querem arrumar desculpas e justificativas para os seus erros. Elas não querem que, para falar isso em alguns lugares, eu espero que não esteja sendo assim, se eu der essa palavra que eu dei no começo, que não pode faltar reunião, que reunião é um compromisso, eu vou apanhar em alguns lugares por aí, que é comum se faltar culto. É comum não ter aliança, não ter responsabilidade com os irmãos. É comum, todo mundo faz. Que isso, ninguém vai mandar na minha vida, eu não sou obrigado a nada. É comum faltar reunião. Aí deturpam as escrituras, falam de liberdade, falam disso e daquilo. É o que Pedro está falando. Isso também é apostasia. Quando vocês, para justificar os erros, a mornidão espiritual de vocês vão deturpar as escrituras para o bem de vocês, para que vocês possam justificar os erros, em vez de se consertarem, em vez de assumirem o seu pecado, a sua falta de zelo, de pedir perdão a Deus, misericórdia e recomeçar, vocês vão justificando. Não é isso que eu quero que faça. Volte um pouquinho atrás, em 2 Timóteo. Um pouquinho atrás. Em 2 Timóteo. É bem conhecida, mas essa eu gostaria de ler com os irmãos. Capítulo 4, verso 3. Isso também é apostasia. Às vezes a gente acha que a apostasia é aquele que sumiu da igreja, que não quer saber mais de Deus, não quer saber mais da igreja. Esse é um apóstata também. Mas tem muita apostasia dentro da igreja. Pessoas que estão se tornando mornas espirituais, estão pelo menos a caminho da apostasia, mas ao invés de se arrependerem da falta de zelo, da falta de compromisso com Deus, com a sua igreja, com o seu líder, elas ficam querendo disfarçar, deturpar as escrituras. Ou então o que eu faço? Eu vou para uma igreja maior, mais massificada, porque lá ninguém vai me cobrar esse negócio de culto. Eu vou para lá, vou no culto a hora que quero, saio a hora que quero, ninguém me cobra. Aqui não, aqui a gente falta uma reunião, poxa, é um sufoco danado, o irmão diz que é responsabilidade, é compromisso. Lá não, é 1000 pessoas, eu entro e saio a hora que eu quiser e ninguém vai fazer nada. Lá eu vou ouvir o que eu quero ouvir. Isso é apostasia espiritual. Você pode até ir, você tem liberdade para ir, mas é apostasia espiritual. Leia comigo. Capítulo 4, 2 Timóteo, verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas vão ficar incomodadas com a verdade vai incomodar, vai doer. Elas estão acostumadas a ouvir mentiras, boas mentiras, né? Sei lá se existe boas mentiras, mas pelo menos mentiras disfarçadas, né? Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz. Ainda mais falar grosso, para crente, aí crente fica feliz, paz, paz, aí crente fica feliz da vida quando fala assim. Pode ser superficial, com cura superficial, mas ele fica feliz quando fala essas coisas. Por quê? Porque não está suportando mais a verdade, o coração está endurecendo, a apostasia, o caminho da mornidão está começando. Pelo contrário, aí cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Esse pastor fala muito duro, esse pastor quer ser um controlador da minha vida. Eu vou procurar um outro pastor aí, um outro mestre aí, que fale, que ande de acordo com o que eu penso. Eu não penso assim não, essa não é minha interpretação da Bíblia não. Eu vou procurar um pastor diferente, como que sentindo
coceiras nos ouvidos e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Aí fica ouvindo um monte de historinha, um monte disso, daquilo, agradando o coração. É engodo, é apostasia, meu irmão, também. Não adianta procurar outro pastor, não adianta procurar outra igreja. O que vale é se arrepender da sua mornidão espiritual, porque é tempo ainda, no começo ainda há tempo. Quando você começar a entender que está faltando zelo, é aí que você tem que atacar. Não é, eu vou para uma igreja que não faz leitura bíblica. Aí eu não sinto peso, lá não faz. Aí eu vou ficar aqui, pastor Eric, todo ano. Quem leu a Bíblia? Aí eu fico envergonhado, não li a Bíblia, estou sempre atrasado, é sempre essa cobrança. Eu vou para uma outra igreja, lá ninguém me cobra ler a Bíblia. Não é isso que Deus quer, não é isso que resolve o problema, não é outro pastor, não é outra igreja, não é ficar buscando ouvir o que quer ouvir, é se arrepender. É buscar a Deus, pedir misericórdia a Deus. Então você pode abandonar a fé, se afastando totalmente, e você pode abandonar a fé dentro da igreja, ou indo para uma outra igreja, se continuando sendo religioso, que não conhece a verdade, que não vive a verdade. O segundo passo para a apostasia, no meu entender, é a falta, o afastamento da comunhão. É a perda da comunhão. Primeiro a pessoa começa com a falta de zelo. Não lê, não ora, falta um culto aqui, falta uma célula ali. A consequência, irmãos podem ver, a consequência disso é um afastamento da comunhão. A pessoa começa a ficar envergonhada porque está faltando as reuniões, envergonhada porque não tem comunhão com os irmãos, e não tem porque não buscou. Não é porque os irmãos se fazem grupinho, não é por isso não, é porque se buscar comunhão, vai ter comunhão com os santos. Mas não busca essa comunhão, e aí começa a se perder. Então o segundo passo para a apostasia é abandonar o corpo, é abandonar a comunhão, é começar a querer viver uma vida religiosa sozinho. A Bíblia diz em Provérbios 18:1 o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário não vai a lugar nenhum espiritualmente. Não existe crescimento espiritual sozinho. O crescimento é no corpo. A força vem do corpo, o renovo vem do corpo. É no corpo que nós somos renovados, fortalecidos. Por isso Hebreus 10:25 diz: não vos deixeis de congregar. Não deixe de congregar, porque é no corpo que vocês vão ter a força de Deus para prosseguir em frente. Então, se o diabo está colocando mornidão no seu coração, se o diabo, quem sabe, está desanimando você para as reuniões, cuidado, meu irmão, minha irmã, isso é o caminho da apostasia espiritual, que pode acontecer dentro da igreja. Você pode estar dentro da igreja e ser um apóstolo, ter abandonado uma fé genuína para viver uma vida religiosa e humana. E o terceiro passo, meu irmão, é a consequência dos 2 primeiros, é a rebeldia. A pessoa começa a ficar rebelde. Primeiro ela perde o zelo pelas coisas de Deus. Vou cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha vida, eu tenho meus negócios, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho. E as coisas de Deus vão dar. E o culto, meu irmão, não sei. Não. E o trabalho do Senhor, e o evangelismo, e o ministério, não sei, não dá. Eu preciso cuidar um pouco de mim, rapaz, que não sei o quê. Eu preciso cuidar da minha saúde também, eu preciso cuidar do meu trabalho. E vai perdendo o zelo pelas coisas de Deus. É para ser o contrário. É para a gente ir esquecendo da gente, esquecendo das nossas coisas, e amando mais o Senhor, e servindo mais o Senhor, amém? Isso deveria ser o nosso ideal. Já pensou em te morrer assim? O cara está morrendo e já não esquenta mais para nada. Trabalho é apenas trabalho, a casa é apenas casa, o carro é apenas carro, tudo é apenas alguma coisa. O maior, o grande, o que tem valor, se tornou Jesus Cristo. Os ídolos foram perdendo valor, foram ficando pelo caminho.
Eu cheguei a um lugar que eu só encontro Jesus na minha frente. O caminho da apostasia é o contrário. É quando a pessoa começa a se esfriar, perde a comunhão e ela começa a ficar rebelde. Ela não quer ouvir mais os irmãos. Os irmãos já viram isso? Quando a pessoa está no fogo, na comunhão, ela ouve conselhos, exortações. Quando ela começa a se afastar da comunhão, a gente vai fazer uma visita, cara feia, endurecido. Também meus irmãos me abandonaram, ninguém veio me ver. A pessoa errou, pecou, não tem compromisso, não tem responsabilidade com os irmãos, e o erro é dos irmãos ainda. Os erros ainda é dos irmãos. E aí começa a se endurecer. E aí, meu irmão, vou voltar para o Senhor. Meu irmão, você tem que renovar a tua aliança. Não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Eu só não quero esse negócio de ficar em cima de mim. Bom, me falando que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Isso é endurecimento do coração, isso é rebeldia. É o último estágio, no meu entender, da apostasia espiritual. É quando você vai visitar e você vê, nossa, como essa pessoa está endurecida. Quando estava na igreja, ouvia, às vezes se endurecia, ficava chateado, mas ia lá na frente, chorava aos pés do Senhor. O tempo passou, a apostasia, o caminho da apostasia foi aumentando, o coração foi se endurecendo. Você vai falar, a pessoa não aceita mais, já está rebelde, já está insubmissa à liderança, já está com a mente carnal, não consegue mais entender as coisas do Espírito. Antes pecava, ainda sentia o pecado, agora não sente mais. Agora a pessoa não sente mais a dor do pecado, ela não sente mais a dor de não se reunir com seus irmãos, ela não sente mais a dor da infidelidade, ela já está endurecida, ela já não aceita nem mais uma palavra de exortação, ela já voltou a ser dona da sua própria vida. Esse é o caminho da apostasia. Quando uma pessoa entra no Senhor, é uma bênção, o tempo passa, e que 1 ano, 2, 5, 10 anos, você acha que a pessoa se tornou um servo, que Jesus é o Senhor, você vai ver, o processo é o contrário. A pessoa, ela acha que tem muita sabedoria agora, que ela pode ter muitas revelações, que ela pode dirigir a sua própria vida agora. Eu sou um servo de Deus, e pastor Érico é profeta, eu também sou. Aí não, ele vai ficar mandando. Irmãos conhecem essa história da Bíblia, né? Não, ele é profeta, eu também. Ele ora, eu também. Deus fala com ele, Deus fala comigo também. É a rebeldia, aí já chegou num estado crítico de apostasia espiritual, já não escuta mais a voz de Deus. Antes de chegar lá, Deus nos dá essa oportunidade, amém, irmãos? De nos arrependermos. Cuidado com este processo de apostasia espiritual. Falta caracterizada pela falta de zelo nas pequenas coisas. Errou, peça perdão, se conserte com a cela, com o grupo, com o líder. Deixe chamar você de fanático, de puxa-saco, deixe chamar você de seja lá o que for. Lembra um dia que eu estava comentando com um pastor, amigo meu, e comentando alguma coisa, poxa, rapaz, tem que conversar com o pastor Érico sobre esse assunto, rapaz, e tal. Ué, mas tu compartilha, meu irmão? Procuro compartilhar com o meu líder e tal. Ué, mas como é que é isso? Eu expliquei ele. Ele ironicamente falou para mim assim, poxa, um dia tu vai pedir ele para ir no banheiro, né, cara? Eu olhei para ele assim, fiquei quieto, deixei rolar. O tempo passou. Eu encontrei numa situação, meu irmão, tão terrível, que eu olhei para ele assim, eu só falei assim, meu irmão, você me desculpe que eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para Niterói encontrar com o meu pastor. Ele, amém. Eu não falei nada, ele é bem esperto, ele entendeu, mas ele já estava naquele processo, entendeu? É assim, você pediu, daqui a pouco você pedia a autorização líder para tudo, rapaz, isso é coisa de maluco, você é um adulto, rapaz. Ou seja, você não é mais servo não, rapaz, você tem muito tempo de igreja para ser servo, rapaz, agora você pode viver a tua própria vida, você já leu a Bíblia, você já aprendeu. É o processo da apostasia, não é crescimento espiritual não, irmão, isso é caminho de apostasia espiritual, amém? Os 3 passos para a santidade, para a salvação eterna. Nós precisamos buscar essa santificação, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual? Isaías 8,13, ao Senhor dos exércitos santificai,
seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Eu sempre vejo Deus como isso, um Deus de amor, mas um Deus que me espanta, um Deus de santidade. Deus diz assim: qual é o homem que eu olharei? É o contrito de espírito, mas que treme da minha palavra. Ou seja, este amor traz uma santidade que nos faz tremer, balançar. Não nos dá essa liberdade toda que nós temos ou que achamos que temos. Então os três passos, irmãos, são o contrário dos passos da apostasia. O primeiro passo da apostasia é a falta de zelo. O primeiro passo para a santificação, para uma vida genuína, é o zelo pelas coisas de Deus, amém? Se você quiser ter um caminho de santidade depois de salvação eterna, aperfeiçoe o zelo na sua vida. Leia comigo 2 Pedro 1,10. Vamos voltar lá para 2 Pedro. Vamos abrir um pouquinho a Bíblia comigo. 2 Pedro 1,10. Elahashite keremere karanaralahai. Titi kerelalamai. Por isso, irmãos, procurai com diligência, se você tem uma caneta sublime, cada vez maior, confirmar a vossa eleição e vocação no Senhor, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, qual é o caminho da santificação, da salvação? É um zelo cada vez maior. Pastor, isso é difícil, mas é o caminho. Não pode relaxar, não pode dar um tempo. Tem que procurar a cada dia, é matar um leão a cada dia, é se esforçar a cada dia, é procurar melhorar a cada dia. Esse é o caminho. Mas e se eu não consigo? Eu peço perdão e continuo. Isso é fé. É o que me levanta a querer ir cada vez mais, ser mais santo, buscar a Deus. E se eu não consigo, eu vou continuar tentando. Procurai com diligência, com esforço cada vez maior, meu irmão. Cuidado com a falta de zelo. Procure aperfeiçoar leituras, reuniões, o compromisso. Hebreus 2:1, por isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, cada vez mais. Não é relaxar, não é falta de zelo, não é dar aquela relaxada, não, é o contrário. O caminho da santidade é esse, é um caminho que você busca um zelo cada vez maior. Só que é um zelo que não pode ser farisaico, amém? Não é por obrigação que se faz isso. A gente não pode impor isso sobre as pessoas, é aí que é difícil. A gente não pode exigir das pessoas, principalmente do que poucos são servos. Eu tenho algumas pessoas em Petrópolis que eu exijo, que eu dou ordem. Pastor, sou da ordem? Dou, para alguns dou, poucos, na verdade, são servos. Uma misericórdia, pastor da ordem. Meu irmão, a palavra ordem dói para quem não é servo. Para quem fala, a palavra ordem, para quem é servo, amém. No quartel, a gente aprende isso. Uma ordem foi dada, sim senhor. Ele não tem dor no coração dele, o eu já está quebrado. No exército, o eu está quebrado. Vai me dar uma ordem? Quem é esse cara para me dar uma ordem? É assim que tu pensa? Sim senhor, sargento. É sim senhor, o eu já foi por terra no exército, filho. Vai querer ficar de biquinho porque está recebendo uma ordem. Na igreja, se a gente der uma ordem para determinados irmãos, sai da igreja. Me dá ordem? Pastor, me dá ordem? Infelizmente, não pode pastor dar ordem. Ele tem que bater nas costas, dar sorriso, dar um abraço. Não foge da igreja, não vai embora, abandona a igreja. Poucos sei, meu irmão, faça isso. Meu irmão, faça isso que eu estou te pedindo, por favor, faça. Ou nem pede, por favor, não, faça isso para o Senhor. É para o Senhor, nem é para mim. O irmão tem que ir feliz, porque é considerado um servo fiel que faz alguma coisa. Na igreja é difícil fazer isso, você falar isso para alguns. Eles ficam desesperados. Então, por isso que tem que ser um zelo, mas por amor, amém?
não é um zelo farisaico, não é por obrigação, até porque Deus não aceita. A pessoa vem para o culto tarde, tá doido olhando no relógio para ir embora para ver novela, para ver, nem sei o que tem à noite agora, para ver televisão, para jantar. Eu, se fosse Deus, graças a Deus eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus eu não aceitava um culto assim não. Se eu fosse Deus, eu chegasse aqui, Deus é tremendo, tem um amor profundo. Se eu chegasse aqui, eu estivesse lá atrás, eu olhasse no olho, coisa assim, eu fosse Deus, eu ia perguntar: Luiz, o que tá demorando o culto, Luiz? Vai embora, rapaz, pode ir, fica à vontade. Eu ia falar para mim mesmo, se eu fosse Deus. Eu não ia querer um camarada assim, me servindo no culto, não. Vir por obrigação. Por isso que tem que ser por amor, amém? A Bíblia diz que as nossas justiças são um trapo de imundícia. Então tem que fazer? Tem que ser fiel, tem que ser zeloso, mas por amor. A Bíblia diz que pessoas vão fazer milagres em nome de Jesus, e Deus vai falar que nem conhece. Outros, a Bíblia diz que sacrificam o próprio corpo, dão os seus bens aos pobres, mas também não vale nada. Que isso, pastor? 1 Coríntios 13:3 diz isso. Pessoas sacrificam a vida, dão os bens, mas por interesses escusos. Tem que ser por amor. Porque quando é por amor, irmãos, tudo é pouco, amém? Oh, aleluia. Para o meu Senhor tudo é pouco. Quando você ama, tudo é pouco. Nada é difícil. Para o meu Senhor, meu irmão, essa tarefa é muito difícil. Não, pastor, para o Senhor não. Se fosse para outra pessoa, acho que seria, mas para o Senhor não. Por isso, Provérbio 23:26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Faz o que tem que fazer, seja zeloso, mas dá-me o teu coração, faz de coração, faz por amor. O segundo passo, irmãos, é o aperfeiçoamento da comunhão. O passo da apostasia é a pessoa se afastando devagarinho, por causa de pecado, por causa de fofoca, por causa de desânimo. Isso é apostasia. Não há justificativa para o caminho da apostasia. O irmão fez fofoca. Nada justifica você sair da comunhão. E por outro lado, o passo da santificação, o segundo passo é esse, é quando nós procuramos a comunhão com os irmãos. Amém? 1 João 7, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ou seja, quem está na luz necessariamente tem comunhão. Não existe crente sozinho. Crente vivendo a sua vida espiritual sozinho, não existe. Eu não vejo na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Tem que estar no corpo. Tem que amar os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem? 1 João 4:20. Seguinte. Se você não consegue amar o seu irmão que você está vendo, se você não consegue ter comunhão com o seu irmão, você não ama a Deus. Não, amo sim, pastor. Eu oro, eu sinto um negócio em casa assim, sozinho quando eu estou diante de Deus. Meu irmão, você pode sentir o que for. Se você não está com seus irmãos, você não tem prazer nos seus irmãos, se você não ama, se você não quer estar com seus irmãos, mesmo que tenha dificuldades e todos têm, você não ama Deus. Você não pode amar a Deus se você não amar os seus irmãos. Salmo 133:1. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Deus nos exorta a essa comunhão. Nessa nós vamos aprender a perdoar, a ser perdoados. Amém? E o terceiro e último passo, irmãos, para a santificação é o aperfeiçoamento da submissão. A insubmissão é o último passo da apostasia. A pessoa já está muito mal, quando ela já não aceita mais exortação, está ficando rebelde, deixou de ser servo, ou nunca foi servo ou serva. Então ela já não aceita opinião, já não aceita mais exortação. Isso é terrível, isso é o último passo da apostasia. Está abandonando ou já abandonou o verdadeiro Senhor, já abandonou o verdadeiro evangelho genuíno. Mas a santidade é o contrário, é quando você aperfeiçoa a autoridade de Jesus em sua vida. Jesus é o Senhor das nossas vidas, amém? Senhor é aquele que manda. Será que Jesus manda na sua vida mesmo? Ele manda.
Ou ele é um Jesus que você vai lá buscar bênção, vitória, que você, quando está no sufoco, se deporta a ele, você recorre a ele, ou ele é o Senhor da tua vida. Ele só é Salvador de quem é Senhor. Na Bíblia você não encontra pregando Jesus como Salvador. Na Bíblia você encontra os apóstolos pregando a Jesus como Senhor. 2 Coríntios 4:5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor. 1 Pedro 3:15. Antes santificai a Cristo em vosso coração como Senhor. Jesus tem que ser o Senhor. Se Jesus está sendo cada vez mais o Senhor da tua vida, você está no processo de santificação. Se você está começando a viver a tua vida, tomar as tuas decisões, você está no caminho da apostasia espiritual. Pode estar dentro da igreja, mas está no caminho da apostasia. Você tem mais temor de tomar decisões, de viajar, de fazer as coisas sem uma orientação clara de Deus? Isso é o senhorio de Jesus na sua vida. Agora, você, com o tempo que passou, você já começou a tomar as tuas decisões, viver a tua vida. Essa é a falta do senhorio do Senhor. Jesus precisa ser Senhor em todas as decisões, nas difíceis, mas também nas fáceis. Amém? Você tem que tremer diante de Jesus. Davi diz no Salmo 119, 120, arrepia-se minha carne com temor de ti e temo os teus juízos. Ele tremia. A gente tem que tremer, nós temos um Senhor, é o Senhor dos senhores. A gente tem que tremer, Ele é um Deus de amor, mas a gente tem que tremer diante dEle também. A situação pode ser óbvia, clara, mas você precisa de resposta de Deus. Davi foi prometido a ele o reino, ele foi ungido rei. Saul morreu numa batalha com Jonatas. O que ele tinha que fazer? O reino era dele, prometido, ungido. Pô, eu vou lá e vou assumir o reino. Foi isso que ele fez? Não. Era óbvio para qualquer um. Eu creio que os guerreiros dele devem ter pensado, pô, agora nosso patrão vai assumir, nosso rei vai assumir tudo. Morreu Saul, Jonatas, Deus já falou que ele é o rei. Vamos embora, gente. Todo mundo já devia estar arrumando tudo. Davi, não. Primeiro eu vou consultar o Senhor. Mas que isso, Davi? O Saul morreu, rapaz. O Jonatas morreu. Deus falou que é você, foi Deus que falou. Mas eu vou saber se está na hora. Eu vou saber se esse é o momento. Mas claro que é óbvio, Davi. Não, só se Deus me falar. Segundo Samuel 2:1. Depois dessas coisas, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei eu a alguma das cidades de Judá? Respondeu o Senhor, sobe. Ele perguntou de novo, olha que submissão. Senhor, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Se ele não pergunta, eu acho que Deus fala, sobe. Mas, Senhor, eu vou subir, mas eu preciso de mais. Para onde, Senhor? Tem gente que é assim, Senhor, eu faço o quê? Mas como que eu faço, Senhor? Tem gente que só quer o ok de Deus. Senhor, eu faço, amém, sai correndo. Tem gente que diz, Senhor, faz. Mas como que é, Senhor? Continua me explicando. Isso é submissão. Quando Jó, irmão, recebeu toda aquela dificuldade, aquela provação, e ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é submissão, amém? Isso é reconhecimento de senhorio. Às vezes aí para a igreja as coisas estão boas, a gente glorifica e pula, quando está difícil, estou pensando em sair da igreja. Não tem Jesus como Senhor ainda. Jesus é apenas o Salvador, se for. Quando Jesus é o Senhor, Senhor, Tu mandou a bênção, a maldição, a alegria, a tristeza, o sol, a chuva, o dinheiro, a falta de dinheiro. Senhor, Tu continua sendo o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor. E por último, irmãos, é submissão às autoridades. Ninguém pode ter Jesus como Senhor. E aí a gente machuca um pouquinho os irmãos. Sem ser submisso às autoridades constituídas por Deus na terra. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
E todas as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que resiste à ordenação, se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Nós devemos ter respeito aos pastores, aos líderes. O Hebreus 13:17 diz: obedeçam aos vossos líderes, porque ele vela pelas vossas almas. Respeitem os vossos líderes. Ah, mas meu líder é vacilão, meu líder erra, o meu líder é isso, meu líder é aquilo. Termine comigo o último versículo, 1 Samuel 24. É o último versículo que eu vou ler com os irmãos. 1 Samuel 24. Deixa eu ver se é isso mesmo. 5. 24, verso... Vamos ler o 4. Seu líder pode ser o que for, mas deve ser respeitado, deve ser honrado, deve ser obedecido, mesmo que ele seja falho. Davi tinha um líder que foi rejeitado por Deus, mas não deixou de ser líder. E aqui Davi nos dá uma lição de reconhecimento de autoridade espiritual. O Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre, e olha o que aconteceu. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego das mãos do teu inimigo, Saul, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Olha agora. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. O Saul tinha sido rejeitado por Deus, um espírito maligno já o atormentava há muito tempo. Ele fazia uma besteira atrás da outra, um abismo atrás do outro. Mas Davi, quando cortou a orla, um pedacinho do manto ali da roupa dele, a Bíblia diz que ele sentiu no coração. Não era roupa, era a autoridade do ungido de Deus. Esse temor, esse respeito às autoridades tem um grande valor diante de Deus, irmãos. Vale muito. A atitude sua que vai fazer a diferença. Eu tenho um irmão, Eduardo, alguns irmãos conhecem, ele foi daqui, está em Belo Horizonte. Eu profetizei, pastor Eric profetizou a vida dele quase toda. E o reconhecimento, ele é da Igreja Batista da Lagoinha, igreja gigantesca, pastores, homens ungidos, mas ele continua me reconhecendo como líder também. Todas as vezes que ele vem no Rio de Janeiro, a mãe dele mora em Belford Roxo, ele sobe a Petrópolis. Todas. Eu nunca pedi para ele ir. Ele vem, às vezes ele tem folga de 3 dias, ele vem de Belo Horizonte, fica um dia com a mãe, no dia seguinte sobe para conversar comigo. Eu fico impressionado com ele. Deus tem me usado para falar a vida dele toda, tem revelado tantas coisas para ele, mas não é porque eu sou um profeta, nada disso. É pela atitude dele de reverência. Ele compartilha toda a vida dele comigo, ele me dá relatório da vida, dos pecados, pede opinião das decisões. Lá em Belo Horizonte, com uma igreja e homens ungidos, mas mesmo assim, ele reconhece, ele tem esse reconhecimento de autoridade. E ele fala muito. A última vez que ele veio do trabalho, ele ficou umas 2 horas comigo. Pastor, quando ele fala que está acabando, é meia hora. Pastor, eu estou quase acabando. Aí depois, no finalzinho, ele fala assim: pastor, só para concluir. Aí eu, 15 minutos. É meia hora para ele acabar e 15 minutos para ele concluir. A gente já estava 2 horas, eu já um pouco preocupado, porque eu já tinha atendido outros irmãos, o diretor estava lá. Aí eu também não gosto de abusar. E tal. E eu falei: meu irmão, amém. Graças a Deus, que bênção. Eu falei: eu vou orar por ele, para ele ir embora, né, rapaz? Meu irmão, vamos orar? Amém, pastor. Eu ia orar: Senhor, abençoa a viagem do teu servo em nome de Jesus. Quando eu botei a mão na cabeça dele, Deus me invadiu. Eu tinha uma visão de uma coisa que aconteceu com ele no trabalho. Eu falei: meu irmão, eu vi isso. Rapaz, é mesmo, pastor? Aí ele começou a falar de novo. Eu fiquei lá e foi embora quase mais 1 hora, rapaz. Eu falei: caramba, eu querendo despachar o cara, Deus, não, rapaz. Olha o respeito, a admiração, a consideração que ele tem por você.
Irmãos, eu vou falar o que eu vou falar, que eu não quero presente, não. Mas ele nunca foi no Taquara sem levar alguma coisa para mim. Ele leva lá de Minas, doce de leite, não sei o quê. Eu repito, eu vivo, graças a Deus, razoavelmente bem, eu não quero presente. Mas só para os irmãos entenderem a atitude dele. Né? Quando eles iam aos profetas, eles levavam presentes ao profeta, eles honravam os profetas. Aí dessa vez ele falou, e a hora que ele ia embora assim, eu falei, rapaz, hoje ele não trouxe nada para mim, né? Ele está indo embora, pastor, um Kit Kat, comprei ele na padaria. Obrigado, eu nem gosto de chocolate. Falei, rapaz, ele não esquece, ele não conseguiu comprar em Minas, veio correndo. Não, mas passei a padaria, comprei o Kit Kat, pastor, comer depois do almoço aqui e tal. Entendeu? Não é pelo presente, de maneira alguma, mas é a atitude dele, como Deus fala com ele. Não tem uma vez que Deus não fale, que Deus não revele, que Deus não se manifeste. Ele tem um problema sério lá. Era para ser demitido alguém lá. Tinha ele e o mais antigo. Estou na rua, né? Deus fez um milagre, o antigo foi demitido, ele é o mais novo, ficou. E Deus revelou, falou isso, ele ficou maravilhado com Deus. É atitude, eu estou usando ele porque ele não está nos ouvindo. Mas a atitude dele, tem outros irmãos assim também que tem essa atitude. Então não é que eu quero não, para mim, humanamente falando, é até um pouco prejuízo, eu fico até constrangido no trabalho às vezes e tal. Às vezes ele me liga 5 horas da manhã, o dia que ele estava com problema, me ligou 11 da noite e 5:30 da manhã. Pensa às vezes, eu acordo 5:30 todo dia, durmo, tá? Então para mim às vezes é pesado, mas só para os irmãos entenderem a submissão, a atitude dele, né? Assim era Davi, até com Saul, Davi sentiu aquele respeito à autoridade. Então, irmãos, esse é os 3 passos para a apostasia. Falta de zelo, falta de comunhão e depois a rebeldia. E os 3 passos para a santidade, zelo pelas coisas do Senhor, aperfeiçoamento da comunhão e submissão à liderança. Está sendo solto um espírito de rebeldia dentro das igrejas. As pessoas não conseguem obedecer, as pessoas não conseguem receber uma ordem, as pessoas não conseguem receber uma palavra mais dura, um espírito de rebeldia, é a apostasia dos finais dos tempos. As pessoas não conseguem, elas resistem, você vê que as pessoas resistem duramente assim, isso é um espírito de rebeldia que não quer que as pessoas se tornem servas verdadeiras. Então, quando o seu pastor for mais duro com você, quando ele der aquela machucada, abaixa a cabeça, meu irmão. É para você aprender a ser servo, amém? É para você aprender a se tornar, não um apóstata, mas um servo verdadeiro, que se submete ao senhorio de Jesus, que se submete a uma liderança, que te ama, que quer você. Mas a gente precisa ser duro, o líder precisa, senão as pessoas vão ficar cada vez mais rebeldes dentro de si mesmo. Enquanto você não toca na vida delas, elas são maravilhosas. Ah, esse pastor é muito lindo, esse pastor é muito maravilhoso. Até que você não pode dar um toquezinho, não, aí também não. Isso é rebeldia, isso é apostasia. Nós precisamos ser servos verdadeiros, amém? Recebemos ordens mesmo. A gente tinha que receber ordem do pastor Hélio para ver quem nós somos. Meu irmão, vai lavar a louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Seria bom de vez em quando Deus fizesse isso para ver quem nós somos, ou pelo menos para a gente ver. Não é para a gente saber que é perfeito, não. Às vezes não vamos vacilar mesmo, mas pelo menos fica sabendo quem nós somos, né? Pegar um Dida, fora de horário, né? Dida, faz isso, vai bem? Mas essa hora... A gente já sabe, vai saber quem é o Dida, né? Se ele falar isso. Se ele der aquele engajamento, ele dá engargado. Amém, pastor. Já está aprendendo a ser servo, já está aprendendo. Ah, está doendo, é claro. Doer, ser servo dói, quebro eu. Mas está aprendendo, né? Amém? Vamos colocar de pé e orar?